Vamos trabalhar agora a última parte do romantismo em Portugal. Está chegando, né, ao fim desta etapa. E olha que eu escolhi algumas obras, não estou trabalhando todas as obras. Imagina. Nós temos aqui um autor que ele foi muito importante para este momento em Portugal, da terceira fase. Nós temos ali uma segunda fase que ela é muito importante, que ela é muito forte. A terceira fase já é uma fase que ela apresenta uma transição para o realismo. O que nós podemos perceber nessa transição, e principalmente na questão do próprio Júlio Diniz, que ele apresenta muito disso, porque geralmente a preocupação dele era em apresentar as aldeias, as personagens sempre eram as lavadeiras, a vida campesina, a vida no campo, pastores e pastoras. Era a ideia do médico, que passava de aldeia em aldeia para atender. Era o reitor, por isso que nós temos o título do livro aqui, As Pupilas do Senhor Reitor. Era o pároco, era o padre que tinha, enfim, era o lavrador. E por causa disso, sempre ele representava ali alguns tipos sociais, que é muito comum a gente encontrar em obras já no realismo. Tudo bem que o realismo ele vai ser ali norteado por algumas ciências da época, como o positivismo, o determinismo, o evolucionismo, mas já apresenta exatamente esses tipos sociais, que nós vamos encontrar também ali como não transição. Alguns acham que transição, outros não. O livro Memórias Póstumas, não. O livro Memórias de um Sargento de Milícias. São tantas memórias que ali já apresentam personagens que representam tipos sociais, que é próprio da literatura realista. E nós vamos ver que a literatura, ela conversa, ela realmente há uma interligação entre as épocas. Porque quando chega lá no modernismo, na segunda fase do modernismo, na década de 30, 1930, 1945, nós vamos ter uma espécie de neorrealismo, de neonaturalismo, uma volta a essa ideia de determinadas classes sociais, determinados tipos sociais vão aparecer. Então, o Júlio Diniz ele já trabalha mais desta forma. Temos que lembrar que o romance dele foi um romance ali em folhetim, que surgiu o romance de folhetim, no romantismo. A ideia da nossa telenovela hoje era realmente aparecer trechos da história ali no rodapé do jornal, e isso chamava muito a atenção. O livro dele vai surgir desta maneira. Nós temos então no livro o Daniel, que ele vai se formar em médico, personagem principal, junto com a Margarida. A Margarida, ela é irmã da Clara e o Daniel é irmão do Pedro. O José das Dornas é o pai do Daniel e do Pedro. É um homem forte, alegre, sorridente, vive rindo, viúvo, mais ou menos de 60 anos, mas tem tanta força, né? Tanta vida, trabalha no campo e tudo mais, que coloca qualquer jovenzinho ali no bolso. O Pedro vai herdar essa força do pai. Tanto é que o José das Dornas queria muito criar os filhos para o campo, porque na realidade representa essa ideia do trabalho mais duro, mais pesado. Aconselhado pelo senhor reitor, e vendo a fragilidade de Daniel, porque Daniel era um menino mais frágil e tudo mais, e mais o queridinho do papai, o José das Dornas resolve colocar o Daniel para estudar, para ser padre, a vida eclesiástica. E fica a critério do reitor ensinar o Daniel a vida eclesiástica.
Veja bem, é sempre aquela ideia, ele era mais frágil, aquela coisa ainda do romantismo, ainda tem essa característica do romantismo. Então, Daniel passa a estudar lá na casa do reitor. Nesta época, o reitor ainda não tinha o cuidado, não cuidava das duas irmãs, da Margarida e Clara. O reitor vai passar a cuidar da Margarida e da Clara, por isso elas são as pupilas, depois da morte da mãe da Clara. Por quê? Da mãe da Clara. Porque a Margarida ela é uma menina muito sofrida, né? Ela sofre muito porque o pai, a mãe dela morreu assim que ela nasceu, o pai casou novamente, a madrasta teve a Clara, ela gostava muito da irmã, a irmã dela, mas a madrasta era muito ruim para ela, maltratava muito, principalmente depois da morte do pai dela, que era um pequeno agricultor. Então Margarida sofria muito, era chamada de Guida, sofria muito na mão da madrasta. E a madrasta, inclusive, vai morrer. E quem cuida nos últimos momentos da vida dela é a Margarida, que ela era uma pessoa muito bondosa. E a pede para cuidar da Clara, que a Margarida amava a irmã. Justamente, mas quando eram crianças ali, que Daniel ia estudar na casa do senhor reitor, uma vez o José das Dornas pediu para o reitor deixar o Daniel sair mais cedo, que ele está saindo muito tarde, era um menino frágil, aquela coisa toda. O reitor ficou ali pensando, mas como que podia deixar o Daniel sair antes do pôr do sol? Um dia ele resolveu seguir o Daniel. E o que ele viu? Ele viu que em determinado local, por detrás de uma moita, ele ficava ensinando a menininha da idade dele ali a ler. E quem era essa menininha? A Margarida. E o reitor ouviu ali, não ouvindo, olha, fofoqueiro, né? Ouvindo de trás da moita que o Daniel disse para Margarida que não queria ser padre, não queria casar com a Margarida. E os dois tinham aquela paixãozinha de criança. Aí foi quando o cachorro da Margarida ali acuou, o reitor descobriu que ele estava lá e tudo mais. Os dois foram descobertos. O reitor falou para o José das Dornas que o Daniel não tinha condições de ser padre, ele não tinha vocação. E lembrou que o médico da aldeia, sempre a vida da aldeia, a vida campesina, o médico da aldeia já estava velho, era o doutor Semana, e já era bom providenciar um novo médico para a aldeia. Tá legal, então o que foi que fez? Mandou o Daniel para a cidade para estudar, para ser médico. Nós vemos aqui essa ideia da cidade versus o campo. Né? O campo é provinciano, a cidade oferece outra realidade, aquela coisa toda. Daniel vai e ele realmente ele se apega muito aos valores da cidade, ele esquece a vida no campo, ele não nasceu para aquela vida no campo. Tanto é que quando ele volta, cheio dos costumes da cidade, o que acontece? Ele se encanta pela Clara, que era noiva do irmão dele, do Pedro. E ele passa a jogar o charme ali para cima dela. E a Margarida ele nem lembra mais. A cidade fez o Daniel esquecer a Margarida. Mas a Margarida nunca esqueceu o Daniel. A Margarida é o protótipo da mulher romântica. Ela espera o homem a vida inteira. Ele vai embora, pronto, faz o que for preciso, mas ali ela espera pelo homem. E assim é a Margarida. E aí, naquele vai e vem, tanta coisa acontece. O Daniel é um desajustado, ele não serve para a vida no campo. Mas tem um momento que ele vai ali, a Clara também fica encantada pelo Daniel, já não quer casar com o Pedro. Tem um momento que ele vai escondida ver a Clara. Mesmo a Margarida já dizendo para a Clara que aquilo não ia dar certo, que ia dar confusão, mas ela não se metia, ela não tinha ciúme, era uma mulher romântica, né? Que tudo suportava, aquela coisa toda. E chega um momento ali que o Pedro, desconfiado, sai, vai com o revólver e vê um homem que sai da casa ali da Margarida e da Clara com uma capa. Ele vai lá, enfrenta aquele homem, quando tira a capa é o Daniel. Aí aquela coisa que a gente pensa que ele vai matar o Daniel, ou vai matar a Clara, e o Daniel não quer deixá-lo ir, mas não diz nome, não tem nome de Clara, não tem nome de nada. O reitor chega, proíbe a confusão e tudo mais, aí o Pedro vai embora para dentro da casa para justar a conta com a Clara. Quando chega, quem está lá pedindo para ele não expor a vida dela, para que todos na aldeia não falem mal dela, a Margarida. O que a Margarida fez? Ela é um protótipo da mulher romântica.
para não deixar a irmã se dar mal, para livrar toda aquela confusão, ela resolve colocar a reputação dela em jogo, mas não quer que a irmã se dê mal. Aí o Pedro, mas é você, Margarida? Sim, sou eu, aquela coisa toda. E de repente chega o padre lá, o reitor e o Daniel, vem tudo aquilo. Puxa, resolveu a confusão, não deixou a irmã ser exposta, ser maltratada, nada, nada, nada. Ela assumiu toda a culpa. Quando tudo isso acontece, o Daniel lembra da Margarida. Diante desta confusão, lembrou do amor da vida dele de infância, que ele tinha esquecido a obra inteira. E ele pede a Margarida para casar, quer casar com a Margarida. E a Margarida diz não, que não vai casar com ele. Por quê? Ele só quer casar porque está com pena dela, está achando que ela se expôs e tudo mais. Ela não quer a piedade dele, que é o amor dele. E ela só resolve casar com o Daniel quando a Clara ameaça a Margarida: se você não casar com ele, eu vou dizer para a cidade inteira que era eu que estava ali no encontro com o Pedro. Aí, obrigada, né, diante do apelo da irmã que ela aceita casar com o Daniel, ela vai ali caminhar para a felicidade. E casa com o Daniel. Isso aí, como eu falei a vocês, se fosse o romance romântico, ultra romântico, era mais chegado à ideia da morte, do impedimento. Nós temos aqui um final feliz, graças a Deus, né? Pelo menos aí um livro que traz um final feliz. Mas é isso, é mais chegado a essa ideia do realismo, né? Dos protótipos, dos tipos sociais que nós temos aqui. É interessante, é menos piegas, é uma obra bem mais interessante de ler, com certeza, mas é romântica. Ainda tem um exagero romântico, ainda tem muitas características românticas e tudo mais. E nós vamos ficar por aqui, com o romantismo em Portugal. Depois nós vamos trabalhar o romantismo no Brasil. Espero que vocês aproveitem e estudem bastante. É importante entender o romantismo português para entender, então, o que foi esse movimento no Brasil. Até a próxima aula.